E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Rafael. Estamos juntos mais uma vez para a aula de língua portuguesa. Sejam bem-vindos ao pessoal aí do 9º ano, não é isso? Na aula anterior de língua portuguesa, nós estávamos falando sobre a estrutura das palavras. E hoje nós vamos conhecer a formação de palavras. Como que as palavras são formadas, então, agora que a gente já sabe a sua estrutura. Só relembrando, como vimos na aula anterior, as palavras elas são formadas basicamente pelos morfemas. Lembra disso? Os morfemas são as menores unidades com significado em uma palavra. Nós falamos até que eles funcionam assim como essas pecinhas de Lego, né? Cada pecinha de Lego é diferente, tem uma cor diferente, mas elas se combinam, se conectam para formar alguma estrutura. Do mesmo modo são as palavras. As palavras são formadas de morfemas, que é cada partezinha dela, cada menor parte da palavra que tenha significado. E nós já conhecemos quais são esses morfemas. Agora, vamos conhecer quais são os processos de formação de palavras. Esses processos se baseiam nos morfemas e em como eles vão se combinar. Existem dois principais tipos de formação de palavras, dois principais processos. São eles a derivação e a composição. Qual a diferença, professor, entre os dois? Na derivação, uma palavra é formada a partir de um único radical. Lembra que o radical é o morfema que tem o sentido básico da palavra, por assim dizer, o morfema principal, que vai aparecer em todas. Então, através desse radical, ele pode automaticamente ser uma própria palavra ou ele pode dar origem a novas palavras. Essas palavras que são originadas de um mesmo radical, nós chamamos de palavras derivadas, por isso o nome derivação. E existem também os processos de composição. Compor uma coisa é combinar. No caso das palavras, é combinar dois ou mais radicais. Então, no processo de composição, uma palavra é formada pela junção de dois ou mais radicais. Vamos agora conhecer cada um desses tipos em detalhes. Nos processos de derivação, nós temos seis tipos de derivação. O primeiro, mais comum deles, é a derivação prefixal. Pelo nome você talvez já esteja deduzindo, né? Parece um chip de amizade, né? Ou de namoro, prefixal, quando eu chipo o nome de alguém com o nome de outra pessoa. Prefixal é justamente a junção de prefixo mais radical. Então, sempre que eu acrescentar um prefixo ao radical, essa palavra nova que for formada foi uma palavra formada por derivação prefixal. Vamos ver um exemplo? Olha aí a palavra desleal. O radical dessa palavra desleal é leal. E eu acrescentei o prefixo des. Então, quando eu acrescentei esse prefixo, criou-se uma nova palavra. Leal agora se tornou desleal. Essa palavra nova foi formada por uma derivação prefixal. Outro exemplo é a palavra incapaz, que tem o radical capaz e eu acrescentei o prefixo in. Então, como eu acrescentei um prefixo ao radical, a derivação é derivação prefixal. E se eu acrescentar um sufixo ao radical? Então, nós vamos ter um outro tipo de derivação, que é a derivação sufixal. Como o nome já está dizendo, né? Acrescenta-se um sufixo ao radical. Só lembrando, tanto o prefixo como o sufixo são afixos, que nós vimos na aula passada, lembra? São aquelas pequenas partes das palavras que eu acrescento antes ou depois do radical e que alteram o sentido dele. Por isso, conseguem criar uma nova palavra. Então, voltando, se eu acrescentar um sufixo ao radical, esse processo se chama derivação sufixal. Olha aí um exemplo de uma palavra formada dessa maneira. Temos a palavra lealdade. Lembra que o radical é leal, que eu até acrescentei um prefixo anteriormente? Agora eu acrescentei o sufixo, dade. Então formou uma nova palavra, lealdade. A palavra lealdade foi formada por uma derivação sufixal. Acrescentei o prefixo ao radical. Do mesmo jeito acontece na palavra martelada. O radical de martelada é martel, que origina, né, a palavra inicial martelo. Mas nesse caso eu acrescentei um sufixo, que foi o sufixo ada. Então eu tenho a palavra martelada. Essa palavra nova foi formada por uma derivação, ou seja, ela se originou de uma outra palavra.
e aí nós temos uma derivação sufixal. Eu também posso acrescentar tanto um prefixo como um sufixo ao radical, os dois. Se isso acontecer, eu tenho dois possíveis processos envolvidos. O primeiro deles é o processo de derivação prefixal e sufixal, que é quando eu acrescento literalmente o prefixo e o radical, porém com um detalhe. Essa palavra nova, ela não precisaria obrigatoriamente do prefixo e do radical para ter sentido. Eu poderia criar uma outra palavra sem o prefixo ou sem o radical. Então, eu acrescento os dois, mas não simultaneamente, não obrigatoriamente precisando dos dois. Vamos ver um exemplo para ficar melhor de entender? Olha aí a palavra deslealdade. Nós já vimos que o radical dessa palavra é leal. Então, eu acrescentei o prefixo des e acrescentei o sufixo dade. Mas observa que interessante, eu poderia retirar um dos dois. Se eu retirar o sufixo, por exemplo, dade, que palavra fica? Desleal. E se eu tirar o prefixo des, forma a palavra lealdade. Então, essa palavra aceita tanto o sufixo como o prefixo, ou os dois ao mesmo tempo. Mas não obrigatoriamente precisa dos dois para ter sentido. Então, eu chamo esse processo de derivação prefixal e sufixal. Mas e se eu não puder retirar um dos dois, ou o prefixo ou o sufixo? Aí nós temos a derivação parasintética. Na derivação parasintética, eu também acrescento um prefixo e um sufixo ao radical. Porém, essa palavra nova, ela precisa obrigatoriamente de pelo menos um desses dois para poder ter sentido. Senão a palavra ficaria incoerente. Então, a diferença entre a derivação prefixal e sufixal e parasintética é que na primeira não precisa obrigatoriamente dos dois afixos para ter sentido. Na outra, precisa. Vamos ver um exemplo de palavra desse tipo? Temos aqui a palavra esquentar. Qual é o radical da palavra esquentar? É quente, porque dá origem à palavra quente mesmo, né? E aí eu acrescentei um prefixo, es, e um sufixo, que é o ar. Mas agora observe, eu poderia nesse caso retirar o sufixo? Ficaria esquente. Até que existe essa palavra, é verdade. Então eu poderia retirar o sufixo. Mas eu poderia retirar o prefixo? Se eu tirar o prefixo es, existe essa palavra quentar? Não, não existe essa palavra. Então, ela precisa obrigatoriamente do prefixo e do sufixo para poder ter sentido. Então, essa é uma derivação parasintética. Recebeu prefixo e sufixo obrigatoriamente necessários os dois. Outro tipo de derivação é a derivação regressiva. Nesse caso, acontece o processo inverso. Ao invés de se acrescentar um elemento ao radical, o radical perde um elemento, por isso o nome regressiva. Então, ele regride, ele diminui de tamanho. A palavra original vai perder uma desinência e, observe, vai mudar a sua classe gramatical. Assim, ela vai se tornar uma nova palavra que foi formada por uma derivação regressiva. Normalmente, em quase 100% dos casos, essas palavras novas são substantivos que vieram de verbos, que perderam aí a sua terminação, a sua desinência. Como no caso da palavra combate, que está aí como exemplo. A palavra combate vem originalmente de um verbo, que no caso é o verbo combater. O verbo combater, eu tirei então a desinência, R, que indica que esse verbo está no infinitivo, e eu mudei a classe gramatical. Porque, repare, se continuar sendo a mesma classe gramatical, como na frase aí, ele combate, continua sendo um verbo. Então, ainda é a mesma palavra, tá ok? Não é uma palavra nova, continua sendo um verbo. Ele apenas mudou o seu modo, Saiu do infinitivo para o modo indicativo. Então, eu preciso mudar também a classe gramatical, como na frase, o combate. Então, não estou falando mais de uma ação, que é, no caso, praticada pelo verbo, mas eu estou falando agora de um substantivo. Então, essa é a derivação regressiva. E, por fim, temos a derivação imprópria. Nesse caso, apenas acontece a mudança de classe gramatical da palavra antiga. A palavra é exatamente a mesma, mas pela mudança de classe gramatical causada pela frase, ela é uma palavra nova, pode ser considerada uma palavra nova. E nós chamamos, então, de derivação imprópria. Observa aí o exemplo. A palavra jantar. Nessa primeira frase, eu vou jantar.
jantar está sendo um verbo, né? A ação de se alimentar à noite. Eu vou jantar. Mas e se ela estiver na frase, o jantar está pronto? Então agora essa mesma palavra, escrita exatamente do mesmo jeito, é uma palavra nova, porque ela mudou de classe gramatical, por causa do contexto da frase. Então agora eu não estou me referindo mais à ação de se alimentar, mas à refeição em si do dia, o jantar. Percebeu que é exatamente a mesma palavra de uma frase na outra? A diferença é que elas estão em classes gramaticais diferentes. E isso torna ela uma palavra derivada. Essa derivação eu chamo de derivação imprópria, pois aconteceu apenas a mudança da classe gramatical. Então esses são os 6 tipos de processos de derivação. Na composição, nós temos apenas 2 processos, que são eles: a composição por justaposição e por aglutinação. Na justaposição, eu tenho a junção de 2 ou mais radicais e não há alteração de nenhum desses radicais. Por isso o nome justaposição. Eles foram literalmente bem posicionados, um ao lado do outro, os 2 radicais, e se uniram e não sofreram nenhuma alteração nesse processo. Olha um exemplo de uma palavra formada por justaposição. Passatempo. Eu tenho a junção de 2 radicais, que é o radical passa e o radical tempo. Os 2 se juntaram e não sofreu nenhuma alteração. Eu consigo ainda tanto ver a escrita como o som das 2 palavras. O mesmo caso acontece na palavra guarda-chuva. Tem a junção do radical guarda mais o radical chuva, sem nenhuma alteração nas 2 palavras. Então essa palavra nova, guarda-chuva, foi formada por uma composição por justaposição. Mas se ela perder algum dos sons, na hora que forem se juntar, essa composição vai ser uma composição por aglutinação. Como vocês podem perceber aí, a definição é quando 2 ou mais palavras se juntam, mas sofrem alguma alteração fonética, alguma alteração no som dessa palavra. Vamos ver o exemplo? Olha aí a palavra planalto. Essa palavra planalto, ela foi formada através da junção das palavras plano mais alto. Mas quando as 2 palavras se juntaram, perdeu o som do O, da palavra plano. Então, era para ser plano alto, né? Mas ficou planalto. Na hora que a gente pronuncia, quebrou aí, perdeu esse som. Houve uma alteração. Então, essa é uma composição por aglutinação, porque perdeu um elemento aí na hora que elas foram conectadas, na hora que elas foram unidas. E também acontece esse mesmo processo na palavra aguardente. Quando a gente junta a palavra água mais ardente, perceba que era para se ficar o som como água ardente, mas aí perdeu um desses As, ficou aguardente, né? Então, essa composição também é uma composição por aglutinação. Conforme eu disse, esses são os principais processos pelos quais as palavras são formadas. Mas agora eu quero lançar uma dúvida para vocês e vocês vão atrás de procurar as respostas. Existem outros processos pelos quais as palavras podem ser formadas? Quais são eles? Pergunta a resposta aí ao seu professor. E nós ficamos por aqui. Na próxima aula de língua portuguesa nós nos encontramos. Tchau, tchau, pessoal!